Pessoal, agora eu vou cortar o topo do nosso cabelo do nosso cliente. Começo molhando. Pode ver que é um cabelo bem volumoso, um cabelo bem ondulado. Então, para que a gente possa fazer as separações claramente, a gente precisa que ele esteja bem molhado. Então, sempre mexendo, fazendo com que a água entre no fio do cabelo e sempre cuidando para não molhar demais o nosso cliente também. Agora eu vou pegar o meu pentinho de mão. Talvez podia ser um pente normal, mas eu vou pegar o meu pentinho de mão e vou esticar bem esse cabelo para trás, fazer que assim com que a água entre bem no fio do cabelo do cliente. Isso vai causar mais nitidez em cada separação que a gente for fazer na região do topo. Então vamos lá. A gente penteia o cabelo do nosso cliente todo para um lado, não necessariamente seja o da direita ou da esquerda, mas todo para um lado, para que a gente consiga pegar somente uma mecha a cada pegada. Então vamos lá. Aqui eu vou erguer a primeira mecha, defino com o meu cliente qual é a altura que a gente vai tirar, que a gente vai deixar esse cabelo. Então vamos lá. Se é um cabelo que ficou ali quase um mês de crescimento, provavelmente seja um dedo que a gente tenha que tirar desse cabelo, mas sempre ajustando isso com o nosso cliente. Peguei a mecha de uma forma bem limpa, deixando assim todas as mechas para a lateral. E a minha primeira mecha de uma forma bem limpa. Agora vamos lá, vou tirar somente um dedo. Colocando assim os nossos dedos reto. Agora estamos prontos para fazer o mecha a mecha. Essa forma de cortar o cabelo, mecha a mecha, é preciso com que a gente enxergue o cabelo, a mecha anterior que a gente já cortou. Então a gente olha, observa essa mecha, vê onde estão as mechas, dá uma olhada. Se vocês conseguirem ver a mecha que está ali, a que eu já cortei. Então fica assim, as de cima são excesso da mecha que a gente está pegando nesse momento. Então, vamos lá, cortei, passo para a próxima mecha de uma forma bem limpa e assim também eu consigo enxergar as minhas mechas menores, que são as anteriores, e as mechas maiores, que são a que eu estou agora na mão. Vamos lá, tirando também excesso. Sempre nos guiando pela primeira mecha, pela mecha anterior. Pessoal, isso se chama a técnica de mecha-mecha. Existe outra técnica que dá muito mais certeza, mas essa é usada no dia a dia, porque a gente precisa de praticidade no dia a dia. Então, olha, se eu comecei com 3 dedos lá na frente, a cabeça, como a cabeça vai aumentando conforme a gente vai indo para trás do crânio, ele vai ficando mais elevado, então a gente tem que baixar um pouco mais o nosso dedo. Não muito, para não causar muita deformidade. Então se eu comecei em 3 dedos aqui na frente, aqui atrás eu terminei em 2 dedos. Agora eu volto lá, coloco a minha mecha, coloco todo o cabelo para um lado. E agora eu pego a primeira mecha da lateral do topo do cabelo do meu cliente. Vocês podem ver que aqui eu tenho uma mecha que foi cortada anteriormente, na região principal, na região do meio do topo do cabelo do meu cliente. E agora eu vou passar essa altura, esse tamanho do cabelo da mecha principal, eu vou passar para a lateral. Pegando uma mecha mais limpa, deixando assim 3 dedos, assim como está na primeira mecha. Agora, eu passo o pente por baixo dos meus dedos e já vou pegando a próxima mecha e puxando para cima. Pegando assim de uma forma bem clara. Ó.
continuo enxergando a minha mecha anterior e agora vou cortar a minha mecha posterior, emendando sempre com o tamanho que a gente já fez da mecha anterior. Consigo ver aqui direitinho qual é o tamanho da mecha do meio que cortamos, agora da mecha da lateral quanto temos que tirar. E assim eu vou passando de uma mecha para outra. Consigo ainda ver a minha primeira mecha aqui. E também vou baixando levemente os meus dedos para que eu possa assim causar aquele efeito que não fique com muito volume na parte de trás do crânio. Aí. Agora eu confirmo que na parte das arestas, na parte mais próxima do topo, próximo às arestas, então eu vou confirmar para ver se está tudo no mesmo tamanho onde eu quero. Ó, vou lá, vejo que ainda tem algo para tirar e tiro. Agora eu vou cortar o outro lado do topo. Penteio todo o cabelo do meu cliente para a outra lateral dele. Pego novamente a primeira mecha de uma forma limpa e transfiro a altura da que está no meio para a lateral. Próxima mecha, de uma forma bem limpa. Mesma coisa, passo meu pente por baixo dos meus dedos e já vou pegando a nova mecha e subindo com meu pente. Sempre me guiando pela mecha do meio. Da mesma forma como eu fiz do outro lado, agora eu vou fazer próximo à aresta, na região do topo. Eu vou lá e confirmo para ver qual é o tamanho, se tem algum excesso de cabelo, porque isso vai me facilitar na conexão do cabelo. Tá certo, pessoal. Cortei o topo na altura que eu queria, na altura que o meu cliente queria. Agora, qual é o próximo passo? Eu vou levar todo esse cabelo aqui lá para cima e vou aferir esse corte, ou seja, vou conferir esse corte e saber se ficou alguma ponta. O que é normal, gente, porque cada pegada sempre fica a marca dos dedos. Então vamos lá, pegar com bastante certeza a nossa mecha. E vamos garantir que ela esteja 100% alinhada. Também assim nas laterais do topo. Pessoal, na região da coroa, a coroa do cabelo, ela começa aqui nessa parte onde começa a declinar essa região da cabeça que é mais afundada para dentro. Então ela precisa de volume de cabelo
para que isso fique reto. Desse jeito. Para que o cabelo preencha a cavidade da cabeça. Então, como que a gente vai fazer? Quando a gente chega nesse local aqui atrás, a gente une o topo e a coroa dessa forma, de um corte reto. Então, a gente vai se certificando de que essa coroa vai ser bem encaixada. Mecha por mecha aqui nessa região de cima, transferindo assim essa conexão. Feito, pessoal. Agora vamos pentear esse cabelo para baixo e vamos fazer a conexão do cabelo do nosso cliente. Então, como eu faço? Penteio para cima, separo, gente. Como eu separo a minha franja da minha lateral? Numa divisão diagonal. E como funciona essa divisão em diagonal? Essa divisão ela funciona desde a parte mais alta do cabelo até a recessão alta. Então, como eu faço? Vou em direção à minha recessão alta e faço a minha divisão. Deixa eu acertar aqui certinho. Da minha recessão alta até o ponto mais alto da cabeça do nosso cliente. É feita essa divisão que vai proteger a franja do nosso cliente. Vai proteger que a gente consiga deixar essa franja um pouco maior depois e também não comprometer. Então vamos lá. Vocês conseguem ver aqui o que é excesso? Agora o que eu faço? Eu faço uma divisão, uma seção de uma mecha, separo, vou lá, pego aquela mecha, deixo meus dedos retos, e aparo o que ficar para fora. Da mesma forma, agora eu faço uma seção, separo, boto meu dedo aqui, pego a próxima mecha, trago ela em direção reto com a cabeça do nosso cliente e aparo. Faço uma nova seção. Pego essa mecha na vertical. Faço uma nova seção. E assim eu consigo achar o que é excesso e ligar o topo. Faço uma nova seção. Puxo para fora. Da mesma forma na coroa. Faço uma seção. Puxo para fora, de uma forma que meu dedo esteja reto com a cabeça dele, em direção ao topo. Uma nova seção. E assim eu vou cortando a parte do topo, conectando a parte do topo com a lateral. Ó, aqui está a região da minha coroa. Aquele fio que a gente cortou lá em cima, aqui está a altura que ele ficou. Agora a gente une com a altura da lateral. Dessa forma, tirando somente o que é excesso. Agora, como eu fico desse lado? Eu fico de frente para o meu cliente e me apoio aqui para pegar essa mecha também na vertical, sempre levantando bem o meu cotovelo. Faço mais uma seção e ó, lá eu consigo ver o cabelo que eu cortei no topo, aqui o cabelo da lateral e esse meio é excesso. Mais uma seção, pego ela bem limpa, para que eu realmente saiba o que é excesso.
Da mesma forma, gente, desse lado aqui, a gente vai conectar a recessão alta com a parte mais alta do cabelo, da cabeça do nosso cliente, fazendo assim uma divisão em diagonal, separando a franja do nosso cliente. Bom, vamos lá, seção, coloco o meu dedo aqui, prendo bem a minha mecha e reparo bem o excesso entre os dois. Agora, pessoal, como eu faço a conexão da minha franja? Preste bem atenção. Depois da recessão, depois da divisão em diagonal, eu uso assim, ó, 2 dedos depois da recessão alta, eu separo a minha franja, trago ela em direção à minha aresta, ponho meu dedo abaixo e aqui eu consigo ver a diferença entre as duas. E ligo ela no ponto mais alto da minha franja. Então eu já direciono o que eu vou tirar e nesse momento é esse excesso que eu vou tirar. Fazendo assim a conexão. Agora eu vou ao meio da cabeça do meu cliente, também puxo para a lateral e faço essa mesma conexão. Garantindo assim a conexão da franja do meu cliente. Ó, vê que como mesmo o cabelo molhado ele já cria movimento, é a franja se encaixando com o restante. Agora, pessoal, eu vou secar o cabelo do nosso cliente. Como eu seco o cabelo? Eu seco o cabelo direcionando as arestas de forma a favor dos fios. Depois que eu sequei a aresta, a parte da conexão do cabelo do meu cliente, agora para uma melhor conexão eu vou usar a técnica de pente corrido. Eu vou elevar o meu pente em 45 graus entrando no cabelo e agora eu elevo ele para cima de forma reta. E tudo que sobrar eu vou tirando as rebarbas. Ó, inclino ele em 45 graus, entro no cabelo e agora trago ele em direção reta, para cima. Levemente inclinado, quando eu quero alcançar alguma ondulação do cabelo, algum excesso. Existem 2 formas de pente corrido. A forma de pente corrido contínua e a forma de pente corrido mecha a mecha, que é o que? A gente mecha a mecha. A gente coloca o nosso pente, apara o cabelo na nossa tesoura e pega a próxima mecha e eleva. E assim a gente vai elevando e cortando, elevando e cortando, para que a gente consiga alcançar o movimento que está na parte de cima. E também existe o pente corrido de forma contínua, que é aquele que vai andando, pente devagar, tesoura, rápido. Esse é o pente corrido de forma contínua.
pente corrido, mecha a mecha, para que a gente alcance a parte mais elevada. Depois de feito o nosso pente corrido, agora a gente vai usar a nossa tesoura de desbaste para fazer com que esse cabelo se encaixe de uma forma melhor. Então, primeiramente, eu uso a minha tesoura de desbaste. Aonde? Na conexão entre a parte da lateral com o topo, que são essas pequenas pontinhas que ficam assim para a lateral. Esse é o primeiro passo que a gente vai usar a nossa tesoura. Também com o pente contínuo. Agora, para dar mais movimento, um encaixe com mais movimento para o cabelo do nosso cliente, sem aquele volume exagerado, a gente faz um pente corrido de mecha a mecha para que a gente alcance a parte mais volumosa do cabelo. Vou lá, ficou um movimento a mais, eu vou lá, retiro aquele volume. Agora, pessoal, eu quero ter certeza que a minha aresta está bem conectada. Agora eu venho aqui e faço essa pegada na diagonal. Pego a minha aresta e elevo ela na diagonal. E vejo o que ficou de bicos. Lá, mecha a mecha. E o que eu achar de pontas aqui, eu vou removendo. Deixando assim de uma forma mais arredondada. Tá vendo? Ó? Achei aqui uma irregularidade. E assim eu vou aferindo as minhas arestas. Não, agora eu posso trazer um penteado para o meu cliente e finalizar o cabelo dele. Mas eu quero que vocês analisem a conexão desse cabelo. Faço aqui umas mechas com os dedos. E tá aí, pessoal. Assim eu termino o meu corte social de hoje. Viram, galera? Um corte social numa número 2, preservando a conexão entre o topo e um degradezinho na número 2, preservando assim também o topo do cabelo, fazendo uma conexão mais ajustada.